Olá, boa noite, amigos e irmãos que têm nos assistido aqui nesse canal dos nossos cultos aos domingos às 18 horas e a esses pequenos vídeos que eu tenho feito aqui, que têm sido soltos às quintas-feiras às 8 horas da noite. Eu agradeço muito aos irmãos que têm nos acompanhado. Lembrando que esse vídeo que eu tenho feito aqui, ele não é um substitutivo ao culto. Ele é um auxílio para os irmãos em casa continuarem a fazer seus cultos domésticos, a se reunirem em família em torno da palavra de Deus. A semana passada nós tivemos a Páscoa e algumas mensagens em torno disso. Para seguir a cronologia, eu gostaria de continuar com esses temas. Nossa leitura de hoje está no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do versículo 15. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. E é bom a gente lembrar que toda a nossa mensagem cristã ela é em torno disso, em torno do nascimento, das obras, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que nos traz a paz, aquilo que nos traz a salvação, está em Jesus Cristo e não há outro pelo meio do qual nós podemos ser salvos. É só em Jesus que nós colocamos a nossa esperança. O texto do capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do versículo 15, na minha versão, diz o seguinte, eu gostaria que os irmãos acompanhassem em casa. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Isso seguindo a cronologia de depois que Jesus ressuscitou, nós vamos focar um pouco em alguns detalhes desse texto, só desses versículos. E eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo a direção de Deus a partir daqui. Deus Pai, nós te agradecemos pela tua obra em nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação que veio através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque através dessa obra nós somos feitos família de Deus, essa igreja Batista do Jardim Jussara, pode-se dizer, livre do pecado e feitos irmãos em Cristo, família de Cristo, aqui nesse lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido em caminhos de santidade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido nos caminhos de santidade propostos pelo Senhor. Tem nos feito família, tem nos feito um só povo com o interesse máximo de servir ao Senhor. Conduze-nos, ó Pai, através da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto ele é bem conhecido da igreja. Eu acredito que não tem ninguém que esteja assistindo o vídeo que não conheça o contexto, o que aconteceu antes, o que está acontecendo nesse momento. Muitos colocam esse texto como a situação em que Jesus restaurou a fé de Pedro. A situação em que Jesus restaurou Pedro aos discípulos. E é interessante porque enquanto estava sendo levado preso, Jesus Cristo foi abandonado por praticamente todos. E Pedro foi um dos últimos a abandonar. E quando questionado, Pedro, acho que lá pelo capítulo 13 do próprio Evangelho de João, Pedro diz que estava pronto para ir com Jesus Cristo até a morte. E Jesus coloca para Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus Cristo 3 vezes. E foi o que aconteceu. 3 vezes Pedro negou diante dos homens que conhecia Jesus Cristo. E agora vem Jesus, depois de ressurreto, depois de estar um período com os discípulos, conversa com os discípulos e agora, em particular com Pedro, pergunta por 3 vezes se Pedro o amava.
É interessante como 3 vezes Pedro negou e agora 3 vezes ele teria que afirmar diante de Jesus Cristo. Não era exatamente uma cobrança, não era exatamente lançar em rosto a culpa de alguma forma, mas existia uma necessidade de uma cura, de uma restauração. E se nós pararmos para pensar, todos nós precisamos passar por esse processo, o mesmo processo de Pedro, praticamente todos os dias, porque somos discípulos de Cristo, mas ainda somos seres humanos e ainda pecamos. Precisamos lembrar desses passos. Eu nem escrevi nada, mas eu gostaria que vocês estivessem refletindo junto comigo. Esse processo de perdão, ele é necessário. Não só pelo que foi feito de errado, é claro que isso deve ser levado em conta, mas o processo de reconhecer o erro e de se retratar sobre o erro. Eu estava pensando nesse texto enquanto estava estudando para poder fazer esse vídeo, e é interessante como é colocado aqui. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes isso. E ele coloca que a última vez que Pedro responde, Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela 3ª vez. Ele responde: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Você talvez não encontre em nenhum lugar, ou nenhum outro pregador falando, ou nenhum pastor dizendo, afirmando categoricamente o que aconteceu ali, ou algum escrito de que ele tenha dito diferente do que está escrito na Bíblia. Mas eu imagino que se fosse uma situação em que qualquer um de nós estivesse na mesma situação de Pedro, nós pensaríamos e acabaríamos falando um pouquinho mais. Eu penso que Pedro teria dito, na ocasião, ao ouvir pela 3ª vez Jesus perguntando, ele ter pensado naquilo que aconteceu e chegado à conclusão: mestre, eu sei o que você está tentando fazer aqui. E o meu coração se entristece pelo mal que eu fiz. Eu sei que eu o neguei 3 vezes. E eu sei que você agora quer uma confirmação, e você não precisa dessa confirmação, quem precisa sou eu, de que eu te amo de verdade. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Então o Senhor sabe que eu o amo. Às vezes a nossa necessidade é justamente por isso, em reconhecer diante dos nossos pecados. Eu não estou falando diante das pessoas, ou diante de nós mesmos até, mas diante dos pecados que nós cometemos contra Deus, que apesar de tudo nós o amamos. Que o mal que fizemos é mal de qualquer forma, é pecado e é mortal. Mas que nós reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos amargamente pelo nosso erro, pelo nosso pecado, e pedimos a retratação. Procuramos a Deus para dizer: Senhor, eu ainda o amo. Senhor, eu preciso desse perdão porque eu ainda o amo. E muitas vezes nós vamos ver talvez uma colocação muito simplista do que significa o arrependimento e o perdão. Mas ele precisa passar pelas etapas de reconhecer o quão errado você estava. E eu estou falando de qualquer pecado mesmo. Nós devemos nos autoexaminar, prestar atenção naquilo que temos feito, não diante da moralidade do mundo, mas diante daquilo que Deus coloca como que é certo, daquilo que Deus coloca como a sua lei, como a sua santidade. Esse é um caminho pelo qual nós devemos nos conduzir a partir do momento que sabemos que o nosso Redentor vive, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas nós continuamos pecando porque somos seres humanos. Continuamos pecando porque nós ainda somos atraídos pela gravidade a cair no chão. Nós precisamos procurar o que significa o verdadeiro arrependimento diante dos nossos pecados. A reconhecer a nossa total dependência de Deus em seguir os caminhos de santidade que Ele nos propõe através do Cristo. O Cristo que veio e habitou entre nós disse: vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ele não está dizendo que nós, por nossa própria força, venceremos, mas que seremos dependentes dele o tempo todo porque ele venceu. Em vencer o mundo também significa vencer o mundo que está dentro de nós, o pecado que nos atrai para o mal e para a morte. Também significa isso. Precisamos, o tempo todo, da redenção em Cristo. Ele morreu na cruz e levou os nossos pecados e através dele, somente através dele, não temos condenação nenhuma mais sobre nós. Mas é só através dele, não pelas nossas forças, através dele. Quando pensamos nessa questão envolvendo o pecado, precisamos pensar em quanto somos dependentes de Cristo para nos livrarmos do pecado. Quando Jesus orou, ele orou não para que nós fôssemos separados do mundo, alienados do mundo, mas que o mundo não tivesse poder sobre nós. Essa deve ser a nossa oração e a nossa reflexão. Eu gostaria de chamar os irmãos a orarem em torno disso. Se existe alguma coisa em nós que desagrada a Deus, isso é um pecado e nós precisamos nos confessar diante dele. Devemos nos arrepender, sim, deve haver arrependimento e tristeza pelo pecado. Deve haver. Mas também deve haver um momento em que nós nos retratamos diante de Deus. Deve haver um momento em que nós nos colocamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu sei o peso do mal que eu fiz. Senhor, eu reconheço que aquilo que eu fiz me afasta do Senhor, me deixa alienado do Senhor e faz com que o Senhor não olhe para mim. Os meus pecados fazem separação entre mim e o Senhor, mas eu ainda o amo e quero voltar a andar contigo. Isso é o que nós entendemos sobre arrependimento. E qualquer um de nós que se tenha tornado um cristão, um discípulo de Cristo, entende que isso é diário. É uma luta diária, até que sejamos feitos um só com Deus na eternidade. Que a gente possa procurar o arrependimento, a confissão de pecados e a restauração através de Jesus Cristo. Porque o pecado ainda nos separa, mas o Espírito Santo nos traz o arrependimento e nos reúne com Cristo. Que nós possamos entender de verdade o que essas palavras significam. E eu gostaria de pedir aos irmãos que continuassem orando por projetos como esse. E por qualquer forma que a gente tenha de evangelizar, de levar as pessoas a reconhecerem como nós reconhecemos todos os dias, que somos dependentes de Deus para a eternidade, para viver a eternidade com Ele. Agradeço aos irmãos que têm assistido até aqui esses vídeos. A gente espera logo em breve voltar com os nossos cultos em horários normais, aos domingos às 7h30, às quintas-feiras às 8 da noite, a nossa escola bíblica dominical. A gente tem um pouco de saudade disso também. Eu espero que a gente possa logo se ver e se abraçar. Por enquanto a gente está nesse formato. Por enquanto a gente tem ido e vindo em situações que a gente pode ter o culto presencial com os irmãos aqui. Mas espero que em breve a gente possa ter mais cultos, mais proximidade com os irmãos. Já peço para os irmãos curtirem, compartilharem o vídeo. Já peço para os irmãos, para as pessoas que têm assistido esse vídeo e que ainda não curtiram a página, que possam curtir a página, se inscrever, seguir a gente e nos ajudar a espalhar essa palavra. Muito obrigado aos irmãos, aos amigos que têm nos assistido. Fiquem com Deus e boa noite.